Tem pessoas que acordam todos os dias pensando em uma outra pessoa. Verificam o celular assim que abrem os olhos. Ficam analisando o último áudio, a última resposta, o tempo que demorou para responder. E quando perguntam para si mesmas, mas o que nós somos, não encontram resposta. Porque tecnicamente não existe nada definido. Só existe o contato. O calor quando está perto. O frio quando some. Esse padrão tem um nome que raramente é dito com clareza. Não é um relacionamento. É uma fila de espera. Uma fila de espera tem características muito específicas. Quem está na fila sabe que existe uma possibilidade lá na frente. Só não sabe quando vai chegar a vez. Não sabe se vai chegar. E enquanto espera, continua no mesmo lugar. Não avança. Não recua. Fica. É exatamente isso que acontece quando alguém mantém outra pessoa por perto sem nunca assumir uma posição clara. Existe contato, existe proximidade, existe às vezes intimidade. Mas não existe escolha explícita, não existe consistência, não existe direção. E quem está nessa posição aprende a interpretar migalhas como sinal de que um dia vai ser diferente. Primeiro sinal. A pessoa some e volta como se nada tivesse acontecido. Não existe explicação para o sumiço. Não existe conversa sobre o que aconteceu. Simplesmente reaparece, com a mesma proximidade de antes, como se o tempo que ficou ausente fosse normal. E quem esperou, aliviado por ver o contato voltando, não questiona. Porque o medo de perder o pouco que existe é maior do que a vontade de entender o padrão. Segundo sinal, os planos são sempre vagos ou de última hora. A gente se vê. Qualquer hora a gente marca. Essa semana eu apareço. Frases que soam como intenção, mas nunca viram compromisso. Quem está na fila aprende a não cobrar, porque cobrar pode afastar, e afastar pode significar perder o lugar na fila. Terceiro sinal. Existe intimidade sem posição. Há conversas profundas, há momentos que parecem exclusivos. Há uma sensação de que essa pessoa entende de um jeito que os outros não entendem. Mas quando alguém de fora pergunta, e vocês dois, o que é isso? Não existe resposta. Porque intimidade não define posição. Proximidade não é escolha. Quarto sinal. O contato é intenso em alguns momentos e frio em outros, sem motivo claro. Um dia, muita atenção. Respostas rápidas, presença, aquela sensação de que está acontecendo. No dia seguinte, quase nada. Monossilábico, distante. Quem está na fila gasta energia tentando entender o que mudou, o que fez, o que disse de errado, porque a variação parece depender de algo que fez ou deixou de fazer. Quinto sinal. Nunca existe definição, mas também nunca existe término transparente. Não é um relacionamento, mas também não termina. Fica naquele meio termo indefinido que impede que a pessoa siga em frente e ao mesmo tempo não oferece nada concreto para ficar. Existe um mecanismo psicológico muito específico por trás de vínculos assim. Quando o contato é imprevisível, às vezes presente, às vezes ausente, sem padrão claro, o cérebro responde de forma diferente do que responderia a uma atenção constante. A recompensa intermitente, aquela que aparece de forma irregular, sem aviso, cria um vínculo mais intenso do que a recompensa previsível. É o mesmo mecanismo que torna um jogo de azar viciante. Você não sabe quando vem o próximo retorno. Então fica, esperando. Isso não é fraqueza de caráter. Não é dependência emocional patológica. É o sistema nervoso funcionando exatamente como foi programado para funcionar. O problema não é a pessoa que ficou presa nesse ciclo. O problema é que o ciclo tem um custo que raramente é nomeado com clareza. Quem fica em uma fila de espera paga um preço que não está no contrato. Paga com atenção, com energia mental gasta interpretando silêncios, analisando mensagens, calculando o tempo de resposta. Paga com oportunidade. Enquanto está na fila, não está disponível para quem chegaria com posição clara. Paga com autoestima. Porque quanto mais tempo passa sem definição,
mais a pessoa começa a concluir que o problema é ela, que falta algo nela, que se fosse diferente, seria escolhida, e paga com tempo, que é a única coisa que não devolve. O que é cruel nesse padrão não é que a outra pessoa seja necessariamente má. É que em muitos casos, quem mantém alguém na fila nem tem consciência clara do que está fazendo. Mas consciência ou não, o custo para quem está na fila é o mesmo. Sair de uma fila de espera não exige confronto, não exige explicação longa, não exige que a outra pessoa entenda ou concorde. Exige uma decisão interna, parar de organizar a vida ao redor de uma possibilidade que nunca se materializa. O primeiro movimento não é emblemático, é pequeno. É parar de checar o celular esperando uma mensagem. É parar de recusar outros planos porque quem sabe essa pessoa aparece. É reconhecer que a dúvida que essa situação gera não é um problema a ser resolvido com mais paciência ou com a frase certa. É uma informação. A dúvida crônica, nesse contexto, não é um sinal de que a situação é complexa. É um sinal de que não existe posição. E quem quer estar com alguém de verdade não deixa essa pessoa em dúvida crônica. A saída não é ganhar a fila, é perceber que não existe prêmio no final que valha o custo de continuar esperando. Existem relações que não terminam porque nunca começaram de verdade. E esse é o padrão mais difícil de nomear, porque a saudade é real, a dor é real, mas o relacionamento que parece ter existido não era. Reconhecer isso não é derrota, é o começo de parar de esperar por uma vez que provavelmente não vai chegar. Se esse vídeo descreveu algo que você conhece de perto, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.